Olá, muito boa noite para você. Está começando o Jogo do Poder deste domingo e o nosso convidado especial é o deputado federal Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo. Vem com a gente. Deputado Cezinha de Madureira, seja muito bem-vindo ao Jogo do Poder. É um prazer recebê-lo. Muito boa noite para o senhor. Boa noite, Karina. Uma alegria muito grande aqui falar com você e também com todos os telespectadores da CNT. Muito bem. E, deputado, começamos com um assunto muito atual, a tarifação imposta pelo presidente Donald Trump, essa guerra comercial envolvendo Brasil e Estados Unidos. Como que o senhor avalia essa decisão do governo americano em taxar os produtos brasileiros em 50%? Agora, o posicionamento do governo Lula já é de uma possível negociação? Estão abertos a conversas? Como que o senhor vê esse impacto para a economia como um todo? Karina, o que eu acredito? O presidente Donald Trump já estava impondo essas tarifas em outros países de outras formas. E muito ruim da forma que foi imposta aqui no Brasil. Até porque todo país, como o Brasil, que tem a democracia do jeito que é, tem a sua soberania. E a imposição do presidente Trump atrelar tarifar e não tarifar, alegando uma troca pela anistia, isso, de certa forma, acredito que trouxe uma tensão muito grande nos poderes do Brasil. Acredito eu que, em vez de publicamente, ele poderia ter feito uma ação de presidente para presidente, ou de presidente de poder para presidente de outro poder, em relação a o que se discute hoje no Brasil com relação à anistia. Ruim para o país, porque o empresário, o brasileiro, é que paga a conta no final das contas. Então, nunca é bom essa troca via ameaça. Acredito eu que essa tarifa viria de qualquer jeito. Agora, esse tarifaço traz resultados para o que nós estamos trabalhando, que é a anistia? Não sei, só o tempo vai dizer. Mas é muito ruim. Agora, o governo atual tem se demonstrado preocupado e também num caminhar muito ético, que é a conversa, o diálogo para resolver, tanto dos ministérios aqui envolvidos, como o Itamaraty, quanto do próprio Palácio. Eu não acompanho lá de perto, mas a gente vê as notícias e os movimentos aqui no Congresso das negociações. Acredito que vai chegar a um denominador comum. Deputado, como o senhor acredita que deve ser o posicionamento Câmara dos Deputados e Senado em relação a esta questão, né? Como fica o Congresso Nacional diante dessa tarifação? O papel do Congresso é legislar e trazer seus posicionamentos, como foi dito a semana passada, tanto pelo Senado quanto pela Câmara, através de seus presidentes Davi Alcolumbre e Hugo Mota, pregando a independência de cada poder. O poder, ele é independente, independentemente hoje da guerra ideológica que nós vivemos. O Brasil tem poderes independentes. Então, o papel do parlamento é conversar, é dialogar. Eu já parabenizei o presidente Hugo Mota e repito isso aqui, pela postura coerente de que a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional,
não aceita imposição, e sim diálogo. E isso está acontecendo. Eu só tenho aqui que tirar o chapéu para o presidente das duas casas nesse momento tão difícil. Muito bem, deputado. Recentemente, o Congresso aprovou a lei da reciprocidade econômica, já inclusive parece que antevendo nessa situação que agora se tornou real para nós aqui no país. É um bom mecanismo, na sua opinião, de proteção? Como que isso pode ser aplicado agora nesse momento? Independente da lei que nós aprovamos ou do que não está na lei, o que vale em tudo isso é uma boa negociação. Ora, desde o início desse governo americano, nós temos visto a guerra já com outros países de aumento de taxa. No Brasil, por exemplo, quem sai perdendo não é só o brasileiro. Se o presidente Trump continua nesse discurso de taxar essa porcentagem toda, quem sai também prejudicado é os Estados Unidos, porque o Brasil um depende do outro, e mais os Estados Unidos compra daqui do que a gente compra de lá. Então, os Estados Unidos também tem a sua parcela de problemas nesse caso. Vale a pena lembrar que o Brasil é um dos países que tem a menor taxa de negociação no câmbio do comércio exterior. E era natural, em algum momento, vir algum tipo de ajuste. Não dessa forma que foi feito, que traz muita discussão para outro lado, né? Eu acho que a conversa, o diálogo, dá para chegar a algum lugar. A lei da reciprocidade, ela vai ser importante, sim, porque a partir do momento que o governo americano impõe, o Brasil também pode impor. Por quê? São países independentes, em que pese os Estados Unidos é o país mais poderoso do mundo, mas o Brasil tem a sua independência também e o canal de comunicação com outros países, assim como os Estados Unidos têm, para vender o ovo daqui, para vender o suco de laranja, para vender o aço e por aí vai. Muito bem. Deputado, agora uma outra pauta também bastante em evidência, né, nos últimos dias, é o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Gostaria de saber qual que é a sua opinião sobre essa disputa entre governo Lula e Congresso no aumento de algumas alíquotas deste imposto do IOF para arrecadar, para aumentar essa arrecadação e que, inclusive, acho que vale colocar aqui para quem está nos assistindo, que é uma discussão que foi parar no Supremo Tribunal Federal, que agora convocou uma audiência de conciliação. Como que o senhor vê tudo isso, esse cenário? O diálogo resolve tudo. O governo Lula 3 tem sido um governo extremamente criticado pela forma de agir que não é aquela forma que o Lula 1, o Lula 2 tinha de trabalhar no Congresso. Quando eu digo trabalhar no Congresso, não é apenas ir lá fazer uma barganha de ministérios ou de troca de cargos ou de troca de recursos por apoio, não. Eu digo a aproximação, o diálogo com os parlamentares, com os líderes, era mais constante antes. E quando falta diálogo, você vê que tudo vai por água abaixo. Pega, por exemplo, o governo Dilma. Não teve diálogo, a Dilma foi impeachmentada. Então, o governo vem ao longo do tempo com muita dificuldade de diálogo, não necessariamente por conta do ministro que faz o diálogo com o Congresso, mas pelo jeito que o presidente atual adotou para governar. Uma vez que ele muda o seu jeito de governar, quem está do lado de cá que o conhecia de outros momentos acha estranho, porque ele era uma pessoa muito bem acessível e hoje tem uma dificuldade muito grande. Eu até, como brasileiro, independente do governo que está, nós temos que torcer para o Brasil ir bem, temos que aplaudir as pautas que são
pautas positivas para o país, independente do modelo partidário, e nesses últimos tempos o presidente tem se demonstrado como se estivesse sentando na cadeira para governar. Tem sido firme, defendendo a soberania do país, defendendo o povo brasileiro. Então, o governo vinha de uma atuada muito ruim. Agora é que começa a se posicionar quando apertou, né? A ameaça do presidente americano fez com que o governo procurasse um lugar de destaque na conversa para sair do conforto que estava. Quando você pega o IOF, por que derrubou o IOF? Não foi nada mais, nada menos do que a falta de diálogo, falta de conversa. Há quem diga que alguns atores deste governo só governam na pressão. Então, o Congresso é soberano, o Congresso é independente e fez a sua parte. Algumas pessoas falam: olha, eu acho que fez errado porque não se preocupou com o dinheiro da educação, com o dinheiro da saúde. Não. Essa casa aqui, essas duas casas, são duas casas que são para legislar, para dialogar, para fazer lei, inclusive para não fazer nada. Ou fazer o que fez nesse momento. Ah, tá bom, o governo não está indo para o rumo certo. Por quê? Karina, o governo, para dar um bom exemplo, tinha que, já desde o início do governo, ter cortado na própria carne, com reformas administrativas e por aí vai. Mas não, o governo vem inchando a máquina. E é lamentável, porque quem paga a conta é o povo. Aí você vem com mais uma taxação para o bolso do povo. Não, isso tem que ser reconfigurado para que possamos ter uma liberdade econômica melhor para os nossos brasileiros. Muito bem, deputado, nós vamos para um rápido intervalo. O senhor continua conosco. E para você que nos acompanha pelos canais da rede CNT espalhados por todo o país, não saia daí que nós já voltamos com o Jogo do Poder. Até já. Estamos de volta com o Jogo do Poder desta noite, que hoje tem como convidado especial o deputado federal Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo. Deputado, falando um pouquinho agora sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha na faixa de até R$ 5.000. Essa proposta, que inclusive foi uma proposta muito forte de campanha do presidente Lula. O senhor acha que essa proposta tem condições de ser aprovada no Congresso? O senhor vota a favor? O que o senhor acha desse projeto? Karina, no Congresso Nacional, tudo que tem coerência é discutido e a gente sempre acha uma saída para aquilo que não está bom. Todo projeto, seja medida provisória, seja projeto de lei, seja decreto, ele vem com um texto, às vezes, grosso, e no diálogo você vai ajustando o texto para que fique melhor para a população. Eu concordo com a não taxação para o indivíduo de baixa renda, até porque, se você parar para pensar, quem movimenta o país são essas pessoas. E se ela tem um pouquinho mais de dinheiro para gastar, esse dinheiro vai, de alguma forma, vai retornar para o caixa da Receita, o caixa do governo, porque o cidadão sobrou R$ 200 ali, ele vai lá gastar no supermercado. Ele está pagando imposto do mesmo jeito lá no supermercado. Então, eu acho esse um projeto bom. Eu já adianto aqui que estamos discutindo para o Arthur Lira, que é o ex-presidente hoje relator, achar um meio termo aí em algumas negociações para quem vai taxar também, para um sozinho não pagar a conta. Muito bem. Deputado, nos últimos dias, as redes sociais foram tomadas por uma campanha contra o Congresso que vem sendo acusado de proteger os super ricos e manter privilégios, né?
Como que o senhor vê essa situação e como reverter essa situação também, uma vez que a gente sabe do alcance das redes sociais, da internet nos dias de hoje? Eu acho muito baixo, chamo isso de um verdadeiro golpe, quando um poder financia com o dinheiro público um ataque a um outro poder. As pessoas precisam entender que o parlamento é independente, em especial neste exato momento. Com o presidente Hugo Mota, o poder vem se tornando mais independente. Você pega, por exemplo, repito aqui, o IOF. Foi assim, rápido e inédito. Derruba, ó, o governo não está conversando. O governo precisa ter capacidade de conversar para ter capacidade de governar. Então, eu acredito que esse é um tema que vai passar, vai ser aprovado, porém, ainda precisa de muito ajuste. Deputado, o senhor foi integrante da Comissão Especial de Imunidade Tributária. Quem seria hoje beneficiado, né, por essa lei especial? E como que ela funciona? Gostaria que o senhor nos explicasse de forma melhor, por gentileza. Quando você fala em imunidade tributária, você está falando aqui dos templos religiosos? Também, nós temos aqui partidos, sindicatos, igrejas. É que é assim, o que nós precisamos entender é que tem algumas coisas que é como se fossem cláusulas pétreas, né? Porque você pega a Igreja Católica no Brasil, é um Estado dentro do Estado, tem as suas regalias. Quando você pega a Igreja Evangélica, ela não tem o mesmo poder financeiro que a Igreja Católica tem. Ela não tem os mesmos benefícios que a Igreja Católica tem. Se você analisar bem, as igrejas evangélicas no Brasil, ela faz um papel que o Estado nem passa perto de fazer. Vamos pegar aqui o Estado de São Paulo, que eu quero parabenizar o prefeito Ricardo Nunes ao lado do Tarcísio. Pela primeira vez na história, eles conseguem baixar o número de usuários de drogas, de pessoas de rua, na rua, porque criaram um diálogo e uma rede de apoio com as igrejas evangélicas e católicas também, para dar atenção a esse povo. Ora, se a igreja evangélica consegue contribuir com o país, consegue contribuir com o brasileiro, em um momento como esse, de tirar o drogado da rua, de tirar o bandido da rua, por que ela não pode ter um benefício fiscal? Isso, inclusive, já é constitucional. Igreja não é para pagar imposto. Igreja não é para pagar taxa. Quanto mais você incentiva a entidade religiosa para o bem, mais ela cresce. E ela crescendo, aumenta o poder de ajuda ao Estado, em especial no Brasil, que é um país pobre, que tem muita gente na condição de pobreza. Então, a igreja é muito importante, por isso que nós batalhamos aqui para dar uma ampliada nessa imunidade. Muito bem. Falando sobre essa questão, né, da importância dessa ajuda das igrejas, como que o senhor avalia esse papel das igrejas e também das entidades religiosas em projetos sociais, nesse apoio, especialmente, deputado, em locais, em áreas extremamente carentes, onde o Estado tem pouca presença ou quase nenhuma? A igreja não é agora. A igreja já vem desde a época de Cristo, com as suas características social. A igreja, ela por si só, já faz um serviço essencial, muito essencial para a sociedade. Por quê? O que é igreja, Karina? Igreja é um templo religioso que as pessoas vão lá cultuar, que biblicamente eu sou um templo, eu sou a igreja, você é a igreja. E você se junta em uma casa lá com quatro paredes, para ter o conforto de usar aquilo ali como igreja para adorar ao seu Deus. Mesmo assim, em outras religiões. Então, a igreja, ela já faz um papel fundamental desde o início
do mundo. Ela tira o drogado da rua, ela tira o bandido da rua, ela vai na cadeia transformar pessoas através da palavra que é pregada. Então, a igreja evangélica tem um papel muito importante na sociedade. Ainda essa semana eu ouvi de um homem público, já bastante experiente, ele diz: olha, ai de nós se não fosse as igrejas evangélicas dando o apoio que dá, principalmente nas regiões mais pobres de cada estado, de cada cidade. Então, fica aqui, inclusive, o meu respeito aos líderes religiosos que a cada dia mais amplia esse poder de ajuda ao povo brasileiro. Deputado, nós vamos para mais um rápido intervalo. Para você que nos acompanha, não saia da Rede CNT, que nós já voltamos com esse bate-papo aqui no Jogo do Poder com o deputado federal Cezinha de Madureira. Até já. Estamos de volta com o Jogo do Poder e hoje nós recebemos o deputado federal por São Paulo, deputado Cezinha de Madureira, do PSD. Deputado, gostaria de saber quais são as principais pautas da bancada evangélica atualmente. Karina, a pauta mais importante da bancada evangélica, bancada católica, é combater a pauta que é contra a família. Nós não precisamos nem aprovar nada favorável, se for o caso, mas o nosso principal papel é impedir que pautas como o jogo de azar seja aprovado, pauta como legalização do aborto seja aprovado, pauta como legalização da maconha seja aprovado. Então, são pautas que a gente tem a cada dia mais batalhado para não aprovar. E a gente tem tido um êxito muito grande quando essas pautas chegam no Congresso, nós conseguimos barrar. Até porque no Congresso Nacional, quando junta os evangélicos e junta os católicos, dá mais que a maioria da Câmara. Então, essas pautas têm uma dificuldade muito grande de caminhar por aqui. E Então, esse é o nosso principal objetivo, é barrar as pautas que vêm contra a sociedade brasileira. deputado, como que o senhor avalia a relação da bancada evangélica com o governo federal, com o governo Lula? A bancada evangélica, neste governo, nunca foi prestigiada. A gente acompanhou e acompanha alguns ministros como Messias, Padilha, o antigo ministro Juscelino, entre outros como Jada e outros, tentando fazer com que o governo valorizasse este grupo. Mas o governo nunca se preocupou com isso. E, por sua vez, cada um vai cuidando do seu caminho ali político, defendendo as nossas pautas. Então, esse governo nunca prestigiou os evangélicos. Tá certo. Deputado, o senhor é colega de profissão, é jornalista também, e tem um projeto bastante interessante envolvendo a radiodifusão no país, recentemente aprovado. Gostaria que o senhor nos contasse um pouquinho sobre ele. Olha, nós temos uma lei arcaica, tinha, né? Agora um pouco já atualizada, mas ainda tem muita coisa para melhorar, no sentido de rádio e televisão. O PL 2352 de 2023 partiu de um momento que eu tentei fazer com que o governo desse uma atenção para os donos de rádio e televisão e o governo não deu. Então, ali nós fomos obrigados a entrar com um projeto de lei para trazer transparência, para trazer facilidade para o dono de rádio e TV. Por quê? Karina, quem leva a informação verdadeira para o brasileiro, para o cidadão,
é a rádio e a TV. E hoje as rádios e as televisões não têm o mesmo faturamento que tinha há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. A internet, um campo minado sem lei, cresceu, as pessoas começaram a desvirtuar o modelo de informação via internet e a rádio e a televisão, que leva a informação em massa para o brasileiro com responsabilidade de falar a verdade. Ariano, se você estiver falando comigo aqui e você faltar com a verdade, você vai receber uma sanção por isso, porque você não falou a fonte verdadeira da notícia que você deu. Só que você está no lugar que você paga caro a energia, você paga os direitos autorais, você paga, no caso da rádio, o ECAD, você tem uma folha de pagamento alta para manter a emissora no ar. E você ainda tem reclamação quando você não leva a informação correta, talvez, às vezes, por um colapso de uma falta de comunicação. Na rede social, não. Ninguém pode cobrar ninguém. Dito isso, eu finalizo essa parte, concluindo a resposta da sua pergunta, dizendo que o radiodifusor, em 1962, teve ali a sua lei estabelecendo algumas características para as emissoras poder estarem legalizadas. O tempo foi passando e essa lei não foi atualizada. O técnico lá no Ministério das Comunicações, na Anatel, tem dificuldade das decisões porque a maioria é tudo feito por portaria, traz insegurança jurídica, além de várias formas, onerar o empresário que tocam essas rádios e televisão. Essa lei, ela modernizou a forma de licenciamento, a forma de instalação, a forma de diálogo, diminuindo, inclusive, a apresentação de documentos toda hora, que gera custo para o radiodifusor e trabalho também, atrapalhando, assim, o bom andar dos trabalhos. Então, essa lei foi necessária, tivemos muita dificuldade em aprovar essa lei. Aqui o pessoal da Best, a Abratel, todos se movimentaram, aqui o Cristiano, todos se movimentaram para ajudar na interlocução, para que fosse aprovado também no Senado. Agora vai para a sanção. Hoje, por exemplo, eu estive na Casa Civil discutindo e trabalhando ali para que eles não possam vetar nada dessa lei. Deputado, nós vamos para o nosso último intervalo. Para você que nos acompanha, não saia daí que nós já voltamos. É bem rápido, o Jogo do Poder já está de volta. O Jogo do Poder está de volta e hoje nós recebemos Cezinha de Madureira, deputado federal pelo PSD de São Paulo. Deputado, a gente sabe da importância e da necessidade real e urgente da regulamentação da internet, como nós falávamos, né, no bloco anterior, até para coibir, de certa forma, fake news, discursos de ódio que a gente vê com tanta frequência, e para ser um ambiente mais justo em relação às emissoras de rádio e televisão, porque o grande papel de informar corretamente, de forma ética, né, coesa, é da imprensa, e a internet acaba invadindo um pouco esse espaço. Qual é a movimentação na Câmara dos Deputados para essa questão da regulamentação da internet hoje? Não concordo que jamais possa cessar o poder da opinião, mas opinião não é fake news. Opinião não é falar mentira. Então, a internet, de fato, precisa de uma regulamentação para trazer segurança ao formador de opinião.
Esse é o ponto principal. Nós precisamos dar segurança e legalidade para as pessoas terem liberdade de falar a verdade. É diferente de você querer um ambiente totalmente liberado para falar o que quiser de forma desleal. Dito isso, eu lhe digo que é um tema espinhoso aqui no Congresso Nacional. Tem que ser tratado de forma individualizada cada tema dentro desse tema. Uma coisa é a monetização, outra coisa é a responsabilidade de rede. Quando o Congresso se afasta de legislar, aí vem o judiciário legislando o nosso lugar. Aí há quem diga que o judiciário está errado. Ora, se o Congresso não quis votar, e esses dias eu disse numa reunião de bancada, falei, olha, gente, todo mundo aqui tem medo de votar alguns temas preocupado com a próxima eleição. Ora, você foi eleito aqui para discutir pautas e nem sempre é pauta boa. E a pauta que não é uma pauta populista também tem que ser votada. Se vai perder a eleição ou não, isso aí é outra história. Você foi eleito para esse mandato. Então, execute o seu trabalho nesse mandato. Se você tiver uma boa explicação para o seu eleitor, você vai garantir a sua reeleição. Agora, é um tema que nós temos discutido aqui com o presidente Hugo Mota, de separar cada parte desta. Tem que fragmentar os temas para colocar relator que tenha uma capacidade boa de diálogo e que consiga discutir com o Congresso e votar esse tema. Mas duvido muito que esse tema ande rápido aqui no Congresso. Mas precisa ser feito. Deputado, eleições 2026. Como que o senhor avalia o cenário político do Brasil para as eleições agora do ano que vem? Nós estamos vivendo em um país polarizado. Infelizmente, você tem ali a média de 7% de um lado da esquerda que está junto ao extremo, que ajuda a decidir a eleição para o lado da esquerda, e você tem lá mais uns 7% do lado da extrema-direita, que ajuda a decidir a eleição da direita. Como o país continua dividido, o governo atual não conseguiu governar para todos, nós temos aí uma eleição ainda polarizada. E com a eleição polarizada, só existe dois protagonistas nesta eleição. Um é Lula e outro é Bolsonaro. Não é nem direita e esquerda. É Lula e Bolsonaro. Essa eleição próxima ainda será de Lula e Bolsonaro. Seja quem for que o Lula indicar e seja quem for que o Bolsonaro indicar, estará num cenário polarizado, com muita pancadaria, sem conseguir expor um programa de governo factível para o povo brasileiro, O que é terrível, né? De forma o que é terrível para terrível. a população. Deputado, o seu partido, o PSD, pretende lançar candidato próprio à presidência da República? O PSD é um partido muito independente. E o presidente do partido, ele prega o partido em pautas regionais. Você pega o Paraná, tem a pauta da direita com o Ratinho. Você pega a Bahia, tem a pauta da esquerda com Lula. Um pouco mais de 40 deputados. Nós temos aqui a metade para a direita, a metade para a esquerda. Nós pegamos o projeto da anistia que tive que assinar, como vários outros, nós do PSD, fomos ali, acho que uns 22, 23 que assinaram a anistia. São votos, são assinaturas que já votavam com a direita. Não é que foram convencidas na hora da assinatura, não, eles já votam com a direita, que são os deputados do Paraná, eu e mais um de São Paulo, e por aí vai, que dá a metade do partido. Então, é inteligente da parte do presidente do partido lançar um candidato a presidente, até para negociar num período aí. Eu acho muito difícil o PSD
está fora das duas pautas, uma parte com a direita e outra parte com a esquerda. Ele tem uma independência muito grande aqui no Congresso Nacional, o PSD. Então, se o Tarcísio é candidato a presidente da República, eu acho que é um cenário mais fácil para o PSD. Se não for o Tarcísio candidato a presidente da República, é um cenário mais difícil para o PSD. Muito bem. Para a gente encerrar, deputado, quais são as suas pretensões políticas para 2026? Nós estamos trabalhando para cumprir o nosso mandato de deputado federal, para isso fomos eleitos. O futuro a Deus pertence. A nossa ideia sempre na política é tentar crescer um pouco mais para fazer mais pelo nosso Estado, pelo nosso povo. Eu, particularmente, sou eu e mais 23 colegas aqui da mesma instituição que batalhamos sempre para fazer entregas ao Brasil, não só para mim no meu estado de São Paulo, ou da Bahia que sou. São Paulo tem muitos nordestinos, então a gente está ali trabalhando para São Paulo, está trabalhando pelo Brasil, né, pelo Nordeste também. Então a gente trabalha para ter um crescimento na política. E esse ano a gente ainda trabalha para manter a nossa reeleição. Agora, o ano da eleição, que é o ano que vem, surgem aí várias propostas. Então, tem um cenário muito aberto e nós estamos à disposição para servir o povo de São Paulo e o povo brasileiro. Muito bom, deputado. Em nome da Rede CNT, eu agradeço a sua participação. Obrigada por compartilhar com a gente um pouquinho do seu know-how, do seu conhecimento e da sua vivência aí no Congresso Nacional. Foi um prazer recebê-lo, uma ótima noite para o senhor e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Karina, a você pela simpatia, o carinho, o respeito a todos da CNT. E, em especial, o meu abraço, o meu carinho a todos os telespectadores. Um grande abraço mais uma vez. Deus abençoe vocês. O Jogo do Poder de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. E se você quiser rever este programa ou outros anteriores, você pode acessar ao nosso portal redecnt.com ou então baixar o nosso app CNT Play aí no seu celular. É de graça. Uma boa noite para você. Até a próxima semana com um novo convidado, um novo entrevistado por aqui.